Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Sempre bom estar com os irmãos. Quando eu não estou aqui, eu estou em outro culto, né? Estou ali pregando em outro culto, não se preocupe. Mas sempre estamos pregando todos os domingos. Amém, irmãos? Vamos orar? Que o Senhor possa trazer luz na nossa vida. Um dia muito especial, de muita alegria. Chegada dos encontristas, né? Ouvimos os testemunhos, tanto que o Senhor tem feito. Realmente o Senhor possa falar conosco essa noite. Amém? Feche os seus olhos. Amém, Senhor, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio. Te pedimos agora que libere sobre nós espírito de revelação da tua palavra, das tuas promessas, das tuas conquistas por nós. Deus, revela-nos quem nós somos no Senhor. Revela-nos a tua graça. Revela-nos, ó Deus, a tua presença e a tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma aguinha? Aleluia, irmão. Amém. Deixa eu testar o meu negocinho aqui. Testando. E aí, Bruno? Eu troquei a pilha. A luzinha acende. Ok. Qualquer coisa você me socorre aí. Foi eu ou foi você? Foi eu? Tá bom. Ok, obrigada, irmão Carlos. Amém. Aleluia. Bem, irmãos, nós vamos falar sobre isso. A vitória da nova vida em Cristo Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus não foram apenas fatos históricos, são experiências espirituais. Porque quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. E quando Jesus ressuscitou, Ele nos ressuscitou junto com Ele. Então, quando você crê no Senhor, quando você aceita Jesus, Romanos 10, 9, 10, você está se incluindo nessa obra que o Senhor conquistou para você. Então, quando você, vamos ter o batismo domingo que vem, o batismo é uma testificação, é uma confissão pública da sua fé, né? No batismo, ali você vai demonstrar ali publicamente uma realidade espiritual na sua vida, né? Você vai declarar que você vai estar morto para o mundo e vivo para Deus. Então, tudo na nossa vida cristã tem a ver com essa vida de ressurreição. Essa vida que nasceu da morte. Só que, glória a Deus, não fomos nós que morremos. Ele morreu e nos matou junto com Ele. Matou a velha natureza, né? Aquele coração duro, matou com Ele. E quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Agora, essa vida ressurreta, ela é uma vida infinitamente superior à vida natural. Então agora, ainda que nós tenhamos a nossa vida natural, nós precisamos aprender a viver no padrão dessa vida ressurreta, dessa vida de ressurreição, porque é a vida de Jesus por nós. E Jesus, assim que Ele ressuscitou, lógico que naquele contexto, os discípulos andaram com Ele, né, durante esses 3 anos de ministério. E naquele momento ali da prisão, da morte para os discípulos, ali foi meio traumático. Eles ficaram atemorizados, né? E eles lá se reuniram, ficaram lá escondidos, com medo da retaliação ali, né, do Império Romano, ali atrás deles e matarem também. Naquele momento eles estavam muito atemorizados. E quando
quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos. A Bíblia relata 4 vezes que ele apareceu para os seus discípulos. A primeira aparição, antes de eu falar desses pontos, foi para Maria Madalena. Maria Madalena, apesar do mundo sempre levar para um lado muito malicioso, como se fosse um amor carnal, mas não era. Maria Madalena, ela tinha um profundo amor pelo Senhor, porque ela recebeu uma grande libertação na sua vida. Aquela gratidão, um coração inteiro para o Senhor. Só que Maria Madalena, ela naquele momento, ela tinha até esquecido que o Senhor por muitas vezes falou que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar. Então acaba que a fé de Maria Madalena não estava muito firme, ela não estava muito correta, que ela estava lá desesperada. Ela chegou lá, viu que Jesus não estava, ela esqueceu que Jesus ia ressuscitar, e acharam que roubaram o corpo do Senhor, e chorando. E Jesus chegou, ela não conheceu, pensou que era o jardineiro, levaram o meu Senhor, você sabe onde o colocaram. Jesus, na verdade, não repreendeu ela. Nessa primeira aparição de Jesus, ele foi lá consolá-la, enxugar as lágrimas dela. Falou assim: olha, eu estou aqui com você. E você sabe, irmão, se você tem um coração para o Senhor, a sua fé, às vezes, ainda que ela esteja errada, ainda que ela esteja fraca, mas se o seu coração está no Senhor, o Senhor pode agir na sua vida. Amém? Então foi o caso ali de Maria Madalena. Essa foi a primeira aparição. As outras 3 aparições foram para os seus discípulos. E cada uma dessas aparições, depois que ele ressuscitou, vai lidar com aspectos vitais para o nosso crescimento espiritual e nosso avanço no reino de Deus. Tem muitos irmãos aqui que chegaram no encontro, testemunharam, que se converteram recentemente, que receberam mais de Deus. Salvação é apenas o primeiro passo de uma caminhada que você vai ter com Deus hoje. Mas agora nós vamos ensinar que essa caminhada pode ser uma caminhada de vitória. Amém? Uma caminhada com o Senhor é uma caminhada de vitória. É uma caminhada em que você vai permitir a vida dele viver em você. E a primeira aparição de Jesus... Ixi, agora eu esqueci qual o botãozinho, mas vou lembrar. Peraí. Para cá. Lá em João, capítulo 20, versículo 19 e 20. O texto diz assim: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Se brincar, tinham até debaixo da cama aqui, se precisar. Eles estavam morrendo de medo, estavam num lugar com as portas trancadas, tudo cerrado. Nesse contexto, olha o que aconteceu. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes o quê? Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A palavra de Deus diz que a ansiedade, ela é pecado, não é? Ansiedade é pecado. Mas medo também é pecado. O medo é pecado, porque o medo nos paralisa. O medo nos impede de avançar. E nesse contexto, esse medo dos discípulos fizeram ele esquecer de todas as promessas do Senhor, até a respeito da sua própria vida. Tanto é que foi tão importante esse encontro de Jesus nesse momento de medo, que daí por diante os discípulos não tinham mais nem medo de morrer. E olha que eles, se você for ver o livro de Atos, os discípulos pregavam em praça pública, se expunham. Estevão praticamente deu a sua vida, enfrentou lá as autoridades, testemunhando do Senhor. Mas nesse momento todos estavam aqui atemorizados. E Jesus chegou aqui.
Podemos também ter vários tipos de medo na nossa vida. Aqui eles estavam com medo de morrer, né? Dos soldados entrar ali e prender todos, né? Mas tem medo. Às vezes nós temos medo do fracasso, nós temos medo da rejeição, nós temos medo da doença, medo da enfermidade, medo da luta financeira, né? Medo da escassez, né? São coisas que estamos sujeitos a passar. Se eu falar que, olha, você nunca mais, né, vai ficar gripado, nunca mais, o Senhor nos curou. Mas, olha, eu vou te dizer uma coisa, em todas essas circunstâncias, devemos crer que não estamos sozinhos. Esse medo, né, essas circunstâncias, elas não podem te paralisar. Você tem que aprender a andar em cima delas. Isso que Jesus ensinou para os discípulos. Seja qual for o medo... Né? Seja qual for aqui o medo, qualquer exemplo, o medo é pecado. Olha o que fala lá em Apocalipse 21. Quanto, porém, aos... Ai, Jesus, apertei o botãozinho errado. Peraí, volta. Lá. Quanto aos covardes. Covarde é aquele cujo medo paralisa e faz até recuar, faz entregar. Às vezes você começa a liderar, aí você lidera, né, e o negócio não rompe, aí você para. Não, se eu voltar de novo não vai dar certo, né? Então são coisas, situações que o Senhor mostrou que no meio daquela situação Ele estava ali, e Ele entrou ali para trazer a sua paz. O medo, ele está aqui antes medo da incredulidade. Olha lá. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, se na palavra de Deus o medo está em primeiro lugar, porque ele tem grande importância. Porque o medo, na verdade, é fruto de autopreservação, é fruto de justiça própria. Por isso que o covarde, ou seja, aquele que é regido pelo medo, ele não consegue avançar em Deus. Ele paralisa. Então o medo, ele acaba que tira de você, né, o seu lugar, a sua posição de receber a bênção de Deus. Quando Adão pecou, qual a primeira coisa que ele sentiu? Medo. Quando Deus foi lá conversar com ele na viração do dia, onde que Adão estava? Escondido. Por que ele se escondeu? Ele estava com medo. Ele estava com medo. O medo nos afasta do Senhor. O medo faz você correr para longe do Senhor. E às vezes com aquela motivação, não, eu consigo me proteger. Não, eu vou ficar aqui, nada. Eu já ouvi falar assim, não, eu não vou liderar não, porque esse negócio de liderar traz muita pressão espiritual. Então eu vou ficar aqui na minha, quieto, bonzinho. Então são posicionamentos que te impedem de avançar em Deus. E te impede também de receber, de ver o livramento de Deus no meio dessas situações. O Senhor quer se revelar a você no meio dessas situações. É no meio ali da perseguição, é no meio ali da tribulação, né? Aconteceram coisas ali traumáticas. Jesus foi morto na cruz, preso, as pessoas, soldados querendo perseguir Jesus. Ainda imagina agora que depois que Jesus ressuscitou, eles não tinham explicação e estavam achando que os discípulos que roubaram o corpo, então eles estavam sendo perseguidos. Então, se a gente for olhar no natural, era uma situação mesmo para eles ficarem escondidos, mas o Senhor entrou no meio dessa situação e falou assim: paz seja convosco. Então o Senhor ressuscitou para trazer a sua paz. Contrário de medo é paz. Contrário de medo é paz. Então aqui, o medo é resultado de justiça própria. Então quando o Senhor Jesus apareceu no meio do pânico e do medo, ele só disse isso: paz. Ele não condenou os discípulos, ele não repreendeu os discípulos. Ele só quis que os discípulos percebessem que a presença de Jesus ali, a presença dele era suficiente para dar toda a provisão
visão, de ousadia, de alegria, de vida e de força. Quero te dizer, diante de todas essas circunstâncias que estamos sujeitos a passar na nossa vida, na nossa liderança, o Senhor é a sua provisão. Você se deixa paralisar com medo, com essa autopreservação, você perde a oportunidade de ver o grande livramento e de ver a manifestação da presença de Deus na sua vida. Então Jesus ressuscitou para que você viva uma vida de vitória sem medo. Sem medo de avançar. Temos desafios, irmãos, tudo nos desafia. Tudo nos desafia. No próximo ano vai ser um ano dos desafios. Nós vamos multiplicar o nosso prédio. Todos os líderes vão ser desafiados. Nós vamos fazer 2 cultos. Vai ter cadeiras vazias aqui agora. Muitas cadeiras vazias. Isso nos desafia. Nós vamos para um outro prédio. Isso nos desafia. Nós vamos batizar aí, em nome de Jesus, mais de 100 pessoas. Pessoas que vão olhar para nós e assim, como é que eu cresço? Como é que eu quero aprender? Eu quero crescer. E elas vão aprender com vocês. Então, desafios estão à nossa frente. E o medo não pode ter lugar nessa vida de vitória, nessa vida de ressurreição. Porque nós vamos avançar no reino de Deus. Amém, irmãos? Então, o Senhor Jesus, Ele estava ali no meio dos discípulos, né? Porque a sua graça, né? Ele é suficiente para proclamar vitória na nossa vida. Amém. A palavra paz é a palavra em hebraico shalom. Shalom, né? Shalom é uma palavra conhecida. Essa paz é muito mais do que uma paz na mente. Aquela de meditação, paz. Agora estou em paz, respira fundo. É muito mais do que isso. Essa palavra paz quer dizer uma sensação de plenitude e paz completa que envolve o bem-estar em todas as dimensões da sua vida, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Pastor Reinhard pregou aqui sobre paz. E ele disse isso, a paz de Jesus não é a mesma paz que o mundo dá. Porque a paz do mundo, ela é condicionada. Ela é condicionada a estar tudo bem. Ela é condicionada a circunstâncias. Ela é condicionada ao natural. E a paz do Senhor Jesus, ela é condicionada nessa vida de ressurreição, nessa vida sobrenatural. O Senhor Jesus quer que você ande em paz. A palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é prima do medo. É antecessora do medo. Então a ansiedade, ela te deixa em alerta o tempo inteiro. Não andeis ansiosos, porque a nossa vida hoje é a vida dele. Ele quer viver através de nós. Então, se tem algo humano ainda te atrapalhando, é isso que faz você olhar para si mesmo. É isso que te coloca na esfera do medo e te impede de avançar. Amém? Que está cheio de homens e mulheres de Deus. Que talvez você fugiu da liderança por muito tempo. Você fugiu de desafios por muito tempo. Eu quero te dizer, é um tempo de você avançar. Amém? É tempo de você se levantar e tomar posse daquilo que Deus tem para você. Amém? Porque Ele está com você. Não é porque você é bom, não é porque você fez o cursão e o CTL, não é porque você vai na célula toda semana, não é por sua causa, não é por justiça própria, é simplesmente porque a obra que Ele fez na sua vida é uma obra completa. E não tem nada que precisa ser acrescentado na obra que o Senhor fez na sua vida. Se tem algo atrapalhando, não é daquilo que o Senhor fez, é a nossa justiça própria. É quando a gente acha que merece ou acha que não merece. A gente acha que dá conta ou não dá conta. A gente começa a medir a vida e o poder de Deus na nossa própria experiência. E nós estamos tão aquém naquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos que olhar para o Senhor e viver essa novidade de vida. Então o Senhor disse, a minha paz vos dou, depois para os discípulos, não se turbe o vosso coração e nem vos atemorize. O que quer dizer? Não fique com medo. Não fique com seus corações tribulados. Sabe, o coração, irmãos, é nosso.
É nós que direcionamos o nosso coração. É nós que direcionamos o coração para o Senhor. Ou direcionamos o nosso coração para nós mesmos. Ou direcionamos o nosso coração para o natural. É você que filtra o que vai no seu coração. É você que o guardar o coração é uma responsabilidade sua. É uma responsabilidade minha guardar o coração. Guardar o coração é uma responsabilidade individual. Não é do Senhor, se eu guardo o meu coração. Bem, o Senhor coloca a situação, mas somos nós que decidimos. A palavra de Deus fala em Provérbios sobre tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, filtra o seu coração. Expõe o seu coração ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Prova-me, vê se há em mim, vê no meu coração, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então essa é a palavra de Deus. Então nós temos que pegar o nosso coração, que é nossa responsabilidade. Ao invés de a gente achar qual lugar que ele está mais seguro. Não, ele está aqui, vou pôr nessa gaveta aqui que está seguro. Não, você pega esse coração, expõe a presença de Deus, expõe a palavra de Deus e deixa o Senhor te conduzir. A palavra de Deus diz que a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Então não tenha medo, o que o Senhor tem para você não é ruim. Senhor, às vezes você fica com medo, Senhor, colocar você para você fazer uma coisa que você não quer. Não precisa ter medo, porque tudo que o Senhor tem para você é bom, perfeito e agradável. A pastora Márcia conta num livro que ela escreveu, que no começo da igreja, que ela estava ali organizando o trabalho de crianças, e ela organizando ali, né, sempre foi muito zelosa, colocando as pessoas, e ela sempre pensando, eu vou organizar aqui, porque logo, né, Deus vai levantar alguém, eu vou entregar esse trabalho, né, vou pôr alguém para estar à frente e tudo, então eu estou organizando. Aí diz que um dia ela foi orar, e o Senhor falou para ela assim, e se for para sempre? Ela pensava que era provisório, mas o Senhor diz, e se for para sempre? Aí ela mudou a oração dela. Até então ela achava que o que estava no coração dela poderia guiá-lo, mas não, temos que ser guiados por aquilo que está no coração do Senhor. Amém? Então não tenha medo, guarda o seu coração. Não é igual eu falei na última. Acho que eu tenho que pôr meu óculos. Tem isso, né, irmãos? Então o Senhor, Ele nos coloca, né, que deixemos, né, guardemos o nosso coração do medo, né, e não deixemos que o nosso coração fique atribulado. A palavra de Deus diz que tu conservarás em paz aquele cujo propósito está firme em ti. Então esse propósito fala do coração. Aonde você está pondo o seu coração é onde você vai, né, se firmar, ter a sua paz. Então coloque o seu coração no Senhor para que seja uma paz verdadeira. O inimigo somente tem espaço na sua vida quando perdemos a paz. Lá em Hebreus 4, de 1 a 3, diz assim: temamos que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que ouvirem. Nós, porém, que cremos, estamos no descanso. Descanso é paz. Descanso é paz. Um crente sem paz é alguém que não entrou em posse da sua herança. Um crente sem paz é um crente derrotado. Então, o entrar no descanso também é algo que nós temos que fazer. Por quê que ainda vivemos com medo? A primeira razão, eu disse, por causa da justiça própria.
O que é a justiça própria? É quando você começa a medir as coisas de acordo com a sua experiência. Ou seja, você acha que a bênção de Deus é só para quem merece. Aí você olha para você e conclui que você não merece. Então, não tem bênção para você. Ou se não, quando você acha que merece, também é justiça própria. Então, quando você acha que não merece, você entra no manto da acusação, no manto da condenação. Não mereço, olha aí, por isso que eu estou vivendo assim, olha aqui como é que está minha vida, minha célula não rompe, minha vida não rompe. Aí você começa, cheio de justiça própria. Ou se não, quando você acha que merece, você fala, eu não sei, eu já fiz de tudo que tinha que fazer. Não, isso aqui tinha que crescer. Não, mas eu não estou entendendo, meu discipulador não me ajuda. Não, sabe, você começa a responsabilizar todas as pessoas na sua volta. Então, a justiça própria, meu querido, é uma praga que te atrapalha a romper em Deus. Ela te escraviza, ela te prende, ela te cega. Abre mão disso. Deixa o Senhor levar você. Se você tiver que ser tratado em alguma área, se exponha ao tratamento de Deus. Seja tratado e seja feliz. Se você acha que você não merece, vai para a palavra de Deus e deixa a verdade da palavra de Deus sobressair aos seus argumentos. Porque a bênção de Deus é gratuita na sua vida. Então deixamos de usufruir do melhor de Deus por causa da justiça própria. E a segunda razão é porque nós desconhecemos que somos amados por Deus. O amor de Deus, a palavra de Deus diz, lança fora todo medo. Lê em 1 João 4, 17 e 18. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Nossa, já viu? Atormentado o tempo inteiro, com medo de avançar, com medo de liderar, com medo de orar, A pessoa nem conversa, perde a alegria, perde tudo, porque você desconhece que você é amado pelo Senhor. Você foi amado pelo Senhor antes de você ter vida. Ele te amou. Você era morto, você não era nada. Ele te amou. Agora, como filho, o Senhor te ama com amor incondicional. Você sabe, para você entender o amor de Deus por você, você precisa entender o amor de Deus por seu Filho Jesus Cristo. Não tem nada mais precioso para Deus do que o seu filho. E Ele abriu mão do seu filho para ter você. Então o amor de Deus para a sua vida, ele é imensurável, ele é incondicional. Então você não precisa ter medo, porque diante de qualquer circunstância, ainda que você ande no vale da sombra da morte, você não vai estar sozinho. Ele vai estar com você, Ele vai tomar você pela mão, no meio da crise, no meio da enfermidade, em qualquer situação, Ele vai tomar você pela mão. Ele está ali com você. A presença do Senhor é a coisa mais real que existe na sua vida. Mais do que qualquer circunstância natural, é essa vida de ressurreição que o Senhor tem para você. Amém, irmãos? Aleluia. Então, nós somente temos paz quando nós somos libertos da condenação. A condenação vem por causa da justiça própria e do medo. Quando reina a paz no nosso coração, temos saúde no corpo e bem-estar na nossa alma. Então, como lá em Provérbios 4, 23, que eu disse, guarda o teu coração. Então, não deixe que o seu coração perca a paz. Não deixe que o seu coração fique atribulado. Conduza o seu coração para o Senhor. Volte-se para o seu espírito. Coloque o coração no lugar que ele tem que estar, nas mãos do Senhor. A gente pensa que tem que entregar o coração para Jesus só quando a gente converte, só quando aceita Jesus. Irmãos, o nosso coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. A gente tem que estar vigiando ele o tempo todo, porque ele sempre quer dar uma desviadinha de propósito. Sempre ele quer atentar e quer segurar em algo que não é de Deus.
algo que é humano, algo que é natural. Nós somos muito rápidos para confiar nas circunstâncias. A gente olha para as circunstâncias e aquilo já te deixa atribulado. Você já perde a paz, porque o seu coração não está no lugar certo. Seu coração não está no Senhor. Quero te convidar a viver uma vida de ressurreição, meu querido. Essa é a vida que o Senhor conquistou para você. Está à sua disposição. Guarda o seu coração do medo, porque o Senhor está com você. O Senhor Jesus, quando Ele chegou para os discípulos, Ele mostrou... Olha eu. O Senhor Jesus mostrou as suas marcas. As marcas nas mãos, a marca do lado, essas marcas eram evidências de que o preço foi pago. Que não tinha mais condenação, não tinha mais acusação. O diabo não podia mais acusá-los, nem eles mesmos acusaram, porque Jesus pagou todo o preço necessário para que você tivesse paz, para que você fosse livre. Ele conquistou essa vida para você. Quando os discípulos colocaram as mãos ali nas marcas, a palavra de Deus, quando ele reconheceu a presença do Senhor ali, qual foi o resultado disso? Os discípulos se alegraram. Eles se alegraram, eles viram o Senhor. Um sinal de alguém que não tem paz é a falta de alegria. Se você vê alguém prostrado, é porque o inimigo conseguiu roubar a alegria, né? Tem a peça que faz no encontro, né? O ladrão da alegria, ele fica tentando roubar a nossa alegria constantemente. Constantemente. Porque o sinal da paz é a alegria. O Senhor quer restaurar a sua alegria, porque Ele é a sua paz. A presença dEle é real na sua vida. Você pode dizer isso? Fala, a presença do Senhor é real na minha vida. Agora fala para o seu irmão que está do seu lado. Ele é real, Ele está em você, Ele está com você. Irmão, não tem como o Senhor estar mais com você do que Ele está dentro de você. Onde você for, Ele vai com você. Então você nunca está sozinho. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia. Então o Senhor nos dá vitória sobre o medo. Segunda vitória, foi uma segunda aparição de Jesus para os seus discípulos. Só queria, antes disso eu queria ver uma frase que eu achei tão interessante, eu até anotei. Que fala assim: Jesus trabalhava o dia todo e orava de madrugada. E ele descansava? Sim, nas tempestades. Porque onde Jesus descansava, porque ele não dependia da tempestade para ele ter paz. Amém? Então a presença do Senhor traz abundância de alegria. Então, vitória sobre a incredulidade. João capítulo 20, 24 a 28. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Olha, as mesmas marcas que deram paz e segurança aos discípulos, agora elas também dão fé e ousadia. Porque é somente pela obra na cruz que o nosso coração pode ser cheio de fé. A fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus, porque a fé, ela te coloca numa outra esfera, na esfera do Espírito.
A fé é a certeza, lá em Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza, é a convicção de coisas que você ainda não viu, mas que você tem certeza. Isso é fé. Andar em fé é andar no trilho da palavra de Deus. Se você vê, você não precisa de fé. Você precisa de fé para saber que, né, tem luz aqui? Não. Você não precisa de fé para coisas que você vê. Você precisa de fé para coisas que você não vê. Você precisa de fé para andar no sobrenatural. Por isso que a palavra de Deus diz: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Né? O incrédulo, ele não pode agradar a Deus, porque vive na esfera natural. A gente nem consegue servir a Deus na esfera natural, porque você cansa. Que quer viver na esfera natural? É fazer tudo no esforço próprio, na justiça própria, né? No entendimento próprio. Mas o Senhor nos convida a viver uma vida de ressurreição na esfera, longe dos sentidos. Somos condicionados a somente crer naquilo que nós vemos. Né? Então tem que estar, se você vê, alguém fala alguma coisa ao contrário para você, isso é o suficiente para minar toda a sua fé. Então devemos aprender a crescer em fé, a não retroceder. Né? Então o diabo, ele sabe disso. Por isso que ele tenta de todas as formas te manter no natural, te manter no mundo dos sentidos. Quais são o mundo dos sentidos? É aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, é aquilo que você sente. Às vezes eu vou conversar com os irmãos, esse irmão, creia, mas você não sabe, porque você não viu o que eu vi. Sim, minha irmã, mas não olha para lá então, olha para a palavra de Deus. Por quê? Porque é lá que é a verdade. O que as circunstâncias mostram não interessa. O que o diabo mostra, a obra do diabo não é uma obra prevalecente, não. Que é prevalecente a obra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor. E somente quem anda nessa esfera da fé consegue andar nesse sobrenatural. Enquanto você permanece na esfera da fé, você é vencedor. Mas quando o inimigo consegue desviar o seu olhar, desviar os seus ouvidos, aliás, é a especialidade dele. Quando você propõe a crer, só acontece isso comigo, né? Você propõe a crer, agora eu vou crer, aí de repente acontece, aí recebe um telefonema, aí, né, um parente, aí tudo o contrário, vai gente na sua porta, né, para falar asneira, para minar a sua fé. Por quê? Porque o diabo, ele é o dono do natural, ele é o príncipe desse mundo. E ele tem o prazer de usar pessoas, de usar circunstâncias para minar a sua fé, para manter você no nível natural. Você não vai para o inferno por causa disso não, mas você vai ser derrotado pelas circunstâncias. Então, irmão, andar na vida de ressurreição é você tomar a palavra de Deus como a única regra da sua vida. Quando a gente fala única regra, a gente pensa que é tomar a palavra de Deus só para seguir. Não, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui eu posso, não é assim? É regra de fé, então eu posso nisso? Não, é a sua fonte, é a sua referência. Então, se naquilo que você vê está em linha com a palavra de Deus, continue vendo. Mas se naquilo que você vê e naquilo que você ouve está contrária às promessas de Deus para você, a palavra de Deus para você, meu irmão, tire os olhos dessa circunstância e fixe na palavra de Deus. Ainda que o natural esteja de ponta cabeça, olhe para o Senhor, porque passam os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olhe para a palavra de Deus. Muitos que estão voltando do encontro vão começar a sua vida cristã. Primeira coisa que você tem que aprender é a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre você? O que a palavra de Deus diz quem você é? O que Deus, o poder de Deus, a vida de Deus, é isso que vai te manter firme em qualquer circunstância. É isso que vai te fazer avançar. É isso que vai te impedir de retroceder. Então o inimigo, ele odeia quando nós somos ousados em fé.
Agora, como é que nós somos ousados em fé? Primeiro, tenha uma imagem... é bom usar essa luzinha, né? Tenha a imagem correta de Deus. Sei que tem até essa ministração no encontro, né? O conceito correto de Deus. Por que que é importante? Porque às vezes nosso relacionamento com Deus, ele é comprometido com a ideia que você tem de Deus. E muitas vezes esse relacionamento é vindo por informações que você recebeu, né, de vários lugares, como o pastor coloca que vem internet, né? Na internet cada um fala uma coisa e você começa a construir um conceito de Deus, ou um preconceito, né? E você consegue construir uma ideia, e dentro da ideia que você constrói, você também coloca ali a sua base de relacionamento com Ele. Então tenha um conceito correto de Deus. Alguns imaginam que Deus está sempre irado, né, com as suas falhas. Não, Deus não vai me abençoar. Não, eu pisei na bola de novo. Não, Deus não vai. Deus vai nem ouvir minha oração. Nem minha oração nem passa desse teto. Aí você começa a medir. Então a sua percepção de Deus vai determinar a qualidade do seu relacionamento com Ele. E isso afeta tudo na sua volta. Afeta a sua fé no meio da luta. Afeta a maneira como você compartilha o amor de Deus. Afeta até o seu relacionamento com a sua família, com o seu cônjuge. Então, tenha um conceito correto de Deus. Qual é o lugar que você vai ter um conceito correto de Deus? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Deixa a sua mente ser renovada com a palavra de Deus. Ela tem que ser a regra de Deus para a sua vida. Deus é bom o tempo todo. Ainda que você esteja passando por alguma circunstância, pode saber, amanhã você vai saber por que você passou por ela, que no meio do deserto, no meio do vale da sombra da morte, a mão do Senhor está com você e Ele te sustenta. Estamos sujeitos a tudo nessa vida, estamos sujeitos à morte o dia todo, como diz a palavra de Deus, mas o Senhor está conosco. Amém? Ele está conosco, a presença dele está conosco. E essa presença, baseado nisso, você precisa avançar. Porque o Senhor está com você. Ele não vai naquela coisa, né? Já viu aquela ilustração, né? Da criança que pula, não tem nem medo, que sabe que o pai vai segurar. Eu vejo o Pedro Vitor, assim, Jesus, Jesus amado, o Marcelo fala, pula, eu como assim? Até eu fico, e ele pula de boa, ele não questiona, ele não pede, não mede lá a distância, nadinha, porque ele sabe que o pai vai segurar. Então assim, você pode, não estou vendo ainda, mas se ele mandou você ir, se ele mandou você continuar, prosseguir, pode ir que ele está ali, ele está com você. Ele está com você o tempo todo. Amém? E a segunda coisa, a fé, ela atua pelo amor. Então descanse sabendo que você é amado de Deus. É dentro daquilo que nós já falamos. Você é amado do Senhor. Você nunca vai fazer nada que vai fazer, nada que você fizer vai fazer Deus te amar menos. Deus pode se entristecer, às vezes com a sua indiferença, às vezes com a sua superficialidade. Ele pode se entristecer com a sua desobediência, mas Ele nunca vai deixar de te amar. Ele sempre vai estar lá te esperando. O amor de Deus, ele não falha. O amor de Deus, ele não muda. A gente estava ministrando para as crianças lá do, não lembro o nome lá do negócio lá que a Jaqueline trabalha, toda vez eu esqueço o nome. E eu estava falando para elas, né, justamente isso, o amor de Deus não muda. Se você erra, Deus fica triste, mas o amor dele não muda. Se você pisa na bola, já pisou na bola muitas vezes, ele também fica triste, mas o amor dele não muda. Não é igual aquele pai que repartiu a sua herança para o filho mais novo, que ele gastou tudo, e ele ficou lá todos os dias esperando aquele filho voltar. Então o amor dele por você não muda. Não há nada que você possa fazer para ele te amar mais. E nada que você possa ter feito vai fazer ele te amar menos. Então confie nesse amor.
né? E esse amor, ele te resguarda. Deus entregou o que foi mais precioso para ele, que foi a vida do seu filho. Então é muito importante. Guardar o nosso coração dessa justiça própria, né? Igual nós dissemos, né? A justiça própria, ela diz o seguinte, né? Você fica se avaliando, daí você percebe que você não merece a bênção de Deus. Toda vez que você for se avaliar, pode ter certeza, você sempre vai concluir que você não merece. Se você achar que merece demais, né, já é um outro problema. O não merece também é um problema. Mas em todas as duas coisas, nós não vamos conseguir ter a bênção de Deus na nossa vida. Só quando nós confiamos exclusivamente na sua graça e confiamos que a nossa justiça agora é Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele conquistou essa vida para nós. Amém? E por último, a vitória sobre a falta de frutos. A terceira aparição de Jesus para os seus discípulos. João 21, de 1 a 6. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disseram-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Esses discípulos, eles eram pescadores, né? Tiago, Pedro, né? Os filhos de Zebedeu, Natanael, eles eram pescadores profissionais, né? Ali fala mar Tiberíades, mas era quase um lago enorme, que parecia um mar. Então eles sabiam todos os macetes daquele lugar. Eles sabiam como fazer. Eles sabiam como é que ele manuseava as redes, eles sabiam o horário certo, era muitos anos como pescador. Mas mesmo assim, eles não pegaram nada. Né? Isso nos fala, né, a crise da falta de frutos. Talvez você esteja passando por essa crise. Você sabe, você já fez tudo o que tinha que fazer. Eu não digo só na liderança, é da que se aplica também. Tudo que você... Gente, eu convidei, eu fiz um evento ponte, né, tudo, né, mas... não consigo romper. Ou até em áreas da sua vida mesmo, que você não consegue romper. Não consigo um trabalho fixo. Eu faço tudo o que precisa. Então você começa a fazer aquela lista, de coisas que não conseguem romper na sua vida, que você não consegue concluir, que você não consegue produzir como deveria. Então aqui o Senhor apareceu para eles. E nesse momento que o Senhor apareceu, Ele também não condenou os discípulos. Ele perguntou se eles haviam pescado, mas eles responderam: então joga a rede do lado direito. O lado direito em hebraico, a raiz do nome é Benjamim. Eu acho que deve ser de Jamim, né? Porque bem quer dizer filho. Então, Benjamim quer dizer filho da mão direita. A mão direita na Bíblia fala de força. Fala de força. É a mão, a destra de Deus. Fala da força. Não é que canhoto que tem força também, né? Mas tem força na outra mão. Mas Deus não é canhoto, né? Que sempre fala da mão direita. Então, a genética dele não é de canhoto. Então, a
força. Então aqui ele fala que a justiça de Deus é a sua mão direita. E nós estamos inclusos nessa justiça. O Senhor nos colocou assentados à sua direita. Então isso também nos tira da esfera da justiça própria. Isso também nos tira da esfera do esforço próprio. Porque não é na nossa força, não é no nosso esforço. O nosso esforço, o nosso entendimento, ele tem o seu valor, mas ele é limitado. Ele é limitado porque você não consegue depender de Deus na sua força própria. Para falar a verdade, a sua força própria ela tem que acabar para você aprender a depender de Deus. Muitos levam o seu casamento, levam a sua liderança, levam ali o seu trabalho na força própria. Querem educar os seus filhos na força própria. Então, querem liderar na força própria. Então, você consegue falar bem, né? Você consegue ali convencer as pessoas, mas tem um limite, né? Você é limitado, isso não te leva à frutificação, não te leva a uma conclusão. Então, tudo isso, na verdade, são opções de você descansar numa obra que já foi feita pelo Senhor. Então essa obra, essa vida de ressurreição, como eu vou repetindo aqui, é a vida de Deus. Então é tudo que Ele conquistou. Então a justiça de Deus foi conquistada por nós. Nós somos colocados na justiça dEle. Porque se a gente fosse para a nossa própria justiça, né, misericórdia de nós mesmos. A gente já tinha se fritado, né? Não é nem fritado o outro, não. O primeiro a ser fritado era nós mesmos. A gente conseguisse medir todas as coisas na nossa própria justiça. Mas o Senhor nos incluiu na justiça de Deus. A palavra de Deus diz em tantos textos na Bíblia, né? Eu que te tomo pela mão direita. Tem um versículo em Deuteronômio, eu não lembro o versículo, não estou lembrando dele agora, que fala: no deserto eu te tomei pela mão. Durante aqueles 40 anos no deserto, eu tomei o meu filho Israel pela mão e eu conduzi por meio daquele deserto. Então olha que precioso, a mão do Senhor, a destra do Senhor é a sua força. E Ele diz, né, eu te tomo pela mão direita. Eu te tomo. Você não consegue ter frutos, você não consegue romper e frutificar, então seja fraco na sua força e confie na minha força, diz o Senhor. Confie na obra que o Senhor conquistou para você. Confie na vida que o Senhor conquistou para você. E olha, e quando você, depois de trabalhar a noite inteira, que ele esperou, né, trabalhar a noite inteira, as 2 pescas, na verdade, foram assim, que acabou os recursos. Imagina a noite inteira, vasculharam todo o mar, né, passaram a rede em todo o mar. Aí, de repente, ele só manda jogar de um lado e não consegue, né, pegar de tantos peixes. Na primeira pesca, precisou dos barcos vizinhos vir ajudar. Tanto eram os frutos. Quer te dizer, tem muitos frutos na sua vida que estão lá esperando você descansar na força, na justiça de Deus, nessa vida de ressurreição, que é uma vida de descanso. Descanso é desfrute. Às vezes a sua vida cristã ela está tão legalista que você não desfruta de Deus, você não desfruta de uma vida de adoração, você não desfruta de uma vida de oração, porque é tudo muito pesado. Até eu orar, eu tenho que orar, já está na hora de orar. Não, eu não orei hoje, eu tenho que orar amanhã. Então você esquece, você perde o melhor, que é o desfrute da presença de Deus, que é o desfrute do Senhor. A palavra de Deus fala lá em Coríntios, 2 Coríntios 3, que quando nós contemplamos o Senhor, a sua imagem, ela se espelha em nós. Quando mais contemplamos o Senhor, mais parecido com Ele nós somos. Não é parecido, né, só no rosto.
eu vejo que é importante você andar lá fora e as pessoas reconhecer você como filho de Deus, mas você aprender a desfrutar de uma vida de descanso. Você desfrutar de uma vida de alegria. É isso que o Senhor tem para você. Agora, talvez as lutas, amanhã você vai acordar com as mesmas lutas na sua vida, mas eu quero que você acorde com uma convicção que o Senhor está com você. Você não está sozinho. Você pode cantar no meio da noite, você pode celebrar uma festa no meio do deserto, porque você não está sozinho. O Senhor está com você. Eu queria que você ficasse de pé agora.